10h35 pontualmente, virando a página aqui. Seguindo adiante, então, com a pauta, minha diretora Helena, agora a gente já tinha ido ao norte do Brasil, rumo ao norte, aos nossos irmãos norte-americanos, rumo ao norte para valer. Até porque foi lá, pessoal, na cidade de Nova York, maior cidade do planeta, que Zoran Mamdani foi eleito prefeito da Big Apple, né, de Nova York. A vitória é considerada, claro, uma derrota para Donald Trump, que acabou expressando seu apoio ao rival de Mamdani, o Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, vem de uma dinastia política famosa, mas ninguém melhor que Eliseu Caetano se juntando a nós aqui no palco do Morning Show com todos os detalhes. Fala, mestre, fala, Eliseu. Afinal, quais são os desafios de Mamdani agora à frente da maior cidade dos Estados Unidos? Muita gente também criticando o tom dele, né? Que parece que uma vez dê poder ao homem e verás quem és. Ao invés de ter o tom conciliador da campanha, parece que ontem, uma vez já eleito, já começou a botar banca. É por aí? Como diria lá no meu Rio de Janeiro, ele já chegou e atirando, viu? Verdade. Muito bom dia para você e para todos aí do estúdio, e claro, para nossa audiência no Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 36 minutos aqui na costa leste do país, e a nossa equipe de reportagem segue acompanhando aí as repercussões e os desdobramentos das eleições que aconteceram ontem em pelo menos 35 estados do país, com foco, obviamente, como não poderia deixar de ser, na eleição local para prefeito da cidade de Nova York. Ganhou Zoran Mamdani, de apenas 33 anos. Ele venceu a disputa e se tornou o primeiro prefeito muçulmano e o primeiro prefeito de origem sul-asiática da história da cidade. Na sua campanha, ele fez promessas consideradas por muitos como ousada. Congelar o preço dos aluguéis, oferecer transporte público de maneira gratuita e subir o valor do salário mínimo para pelo menos $30 por hora. Se ele vai conseguir fazer isso ou não, aí já são outros 500, mas ele levou a melhor com 50,4% dos votos, deixando o ex-governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, para trás com 41,6%, e também o republicano Kurt Sliwa, que teve pouco mais de 7%. Os dados oficiais foram divulgados agora há pouco pela Junta Eleitoral de Nova York, e a vitória dele é considerada histórica, não apenas pela representatividade, mas também pelo perfil político de Mamdani. Ele é nascido em Kampala, capital da Uganda, criado em Nova York, filho de imigrantes indianos, e se destacou recentemente como uma das vozes mais progressistas da ala jovem do Partido Democrata. Durante a campanha, ele defendeu aí pautas sociais consideradas ambiciosas, como eu disse, e logo após a vitória já disse a que veio, viu? Abre aspas. Nova York pode mostrar aos Estados Unidos como derrotar o presidente Donald Trump, fecha aspas. É claro que a fala dele, Marinho, como não poderia deixar de ser, repercutiu imediatamente na capital americana, Washington DC, sobretudo, caiu como uma bomba dentro do Partido Democrata. Num aspecto geral, melhor dizendo, as eleições de ontem, que majoritariamente foram para cargos de prefeito, mas também para diversos outros cargos como promotores, teve ali uma espécie de onda azul, uma onda contrária daquela que nós vimos no ano passado, quando Donald Trump venceu as eleições presidenciais e o país viveu uma onda vermelha, portanto uma onda republicana. Dessa vez, uma onda azul chegou aos Estados Unidos, e isso obviamente vai repercutir não apenas no governo federal, mas serve como um termômetro, Marinho, para as próximas eleições, inclusive para presidente. Então, a gente agora vai começar a acompanhar os esforços tanto dos democratas quanto dos republicanos para tentar, democratas, manter a onda azul, republicanos avançar, ganhar espaço, ganhar terreno que foi perdido nessas eleições mais locais, porque vem por aí eleições para governador e, obviamente, já já eleições presidenciais. É um norte, é um indicativo político, de acordo com os analistas por aqui, e que serve, como eu disse, como um termômetro para as autoridades, né, daquilo que elas estão fazendo ou não. A ala mais conservadora do Partido Republicano de Donald Trump, Marinho, inclusive já tem usado aí as redes sociais, as entrevistas para dizer o seguinte, que o governo federal, vulgo o presidente Donald Trump, precisa mudar o discurso e falar com a moçada, com a galera, com os mais novos, que foi
exatamente o público que votou majoritariamente no Mamdani. Aliás, Nova York registrou uma alta nunca vista antes na história de eleitores indo às urnas. Vale lembrar que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E sabe quem foi à urna majoritariamente? Os jovens. Então os republicanos estão dizendo, olha, Trump, se você quiser se manter no poder, manter sua governança, precisa falar com os mais jovens. E os democratas, obviamente, estão agora, olha, todo ouriçados, igual a nossa querida Jazz aí no estúdio, querendo entender, né, como falar mais e melhor com esse público. A gente vai seguir daqui acompanhando essa briga, esse duelo que começa a partir de hoje. E Donald Trump respondeu, viu? Não sei se eu posso falar agora, se vai me fazer uma pergunta, mas ele já até respondeu o Mamdani, viu, o Marinho? Não, então, como você bem colocou, ontem os democratas teve a onda azul. Os democratas lavaram a égua, como diz o ditado, né? Tem que falar com a voz do Ciro, lavaram essa égua. Ganharam tudo, passaram o rodo. Agora, a verdade é a seguinte, né? Acho que ontem Donald Trump acabou tendo mais derrotas políticas eleitorais do que o Sport Recife no Brasileirão de 2025 inteiro. E eu queria te ouvir, Mano Ferreira aqui, lamentando, mas a verdade é essa. Afinal, o que o presidente americano disparou, já dando o prenúncio dessa relação que vai ser conflituosa entre a Prefeitura de Nova York e a Casa Branca? Rapaz, a guerra está armada, viu? Porque Donald Trump, ontem, um pouco antes das eleições findarem aqui, ele disse o seguinte, olha, se o Mamdani ganhar, eu vou enviar somente o mínimo possível, o mínimo necessário em termos de verbas federais para Nova York. Nova York depende aí de ajuda federal, obviamente, para manter todos esses programas sociais. Pelo menos 6,4 a 7 bilhões de dólares é o orçamento destinado a Nova York, que deve agora cair a índices nunca visto antes na história. Isso é, se Donald Trump de fato cumprir aquilo que ele falou ontem. Mas aí hoje ele já respondeu o Mamdani, viu? Ele disse o seguinte, abre aspas, Trump não estava na urna, o meu nome não estava na cédula. O shutdown foi o motivo das derrotas republicanas das eleições desta noite, fecha aspas. Essa fala, Marinho, pelos analistas aqui, viu, tanto republicanos quanto democratas, dá um indicativo de que ele tentou afastar de si aí a responsabilidade direta, pelo menos pelos resultados, e revelou aí um certo desconforto, né? Não apenas dele, mas também do partido dele. Afinal de contas, ele está tentando preservar a imagem dele, botar na conta dos democratas, botar na conta do shutdown. Essa derrota dos republicanos em cidades-chave como Nova York e em estados como Virgínia reforça o alerta, portanto, de que o partido vem perdendo espaço e a gente, obviamente, vai seguir daqui, acompanhando tudo no Morning Show e ao longo da programação da Jovem Pan, porque vem chumbo grosso por aí, como diria o Mano Ferreira, e a gente vai, claro, está sempre de olho no lance. É com vocês no estúdio. É isso aí, Eliseu. Obrigado demais pelas informações. Agora, para a gente comentar brevemente aqui, se você pegasse um daqueles cientistas malucos dentro de um laboratório e pedisse para ele montar uma espécie de Frankenstein com tudo que o Donald Trump mais detesta nesse planeta, acho que ainda não chegaria no que é de fato Zoran Mamdani. Então, acho que realmente vai dar o que falar e vai sair faísca nessa relação olhando adiante. Obrigado, Eliseu. Seguimos juntos. Agora, Mano Ferreira, para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência do Morning Show, é mais ou menos como se Guilherme Boulos tivesse vencido numa cidade como São Paulo. Isso está longe de significar que, automaticamente, a esquerda terá sucesso nas disputas para os governos em diversos outros estados, muito mais competitivos e muito menos a nível nacional. É exatamente isso. Eu acho até que seria mais a Erika Hilton do que o Boulos, porque ele tem alguns marcadores identitários Jean Willis, que o Boulos não tem. Mas ele tem maquiador também? Aí eu não sei. Mas ele tem ideias que no Brasil a gente já testou e sabe que dá errado, como criar supermercado do governo para vender comida mais barata. A gente teve isso por décadas e décadas no Nordeste. Congelar os aluguéis também. Exato, congelar os aluguéis, ou seja, controle de preço, como se isso fosse resolver o problema da moradia. A gente sabe que não resolve. Então ele traz algumas ideias que são anti-mercado, que são partem de uma visão como se o governo fosse capaz de cima para baixo, resolver numa canetada simples problemas que são problemas reais, né? Então, é claro que esse tipo de proposta acabou tendo repercussão porque endereça com questões que são
legítimas e verdadeiras para a população de Nova York, mas as soluções que ele traz não vão trazer as entregas que ele promete, muito provavelmente. Para além disso, há, obviamente, um recado para Donald Trump, porque ele encarna várias das identidades que Trump se contrapõe. Ele é o primeiro imigrante, né, filho de imigrante, a virar prefeito de Nova York, o primeiro muçulmano a virar prefeito de Nova York. Agora, e é claro que isso não faz com que a cidade de Nova York vire imediatamente uma ditadura muçulmana ou algo do tipo. A gente está falando do país que tem instituições extremamente sólidas e que são muito maiores do que os governantes que temporariamente, por uma gestão, ocupam aqueles cargos. Agora, que dificuldade o Trump tem de assumir que perdeu, né? Agora, não deixa de ser revelador que talvez o principal bloco do eleitorado que elegeu Mamdani normalmente são brancos ali, enfim, a nível universitário, pessoas já com ensino superior, e até em grande parte a população negra, principalmente do Bronx, votou em peso com o Andrew Cuomo, não necessariamente caindo automaticamente no discurso identitário que o Zohran Mamdani ofereceu com uma pitada bem apimentada, né? Se é que você me entende, David de Tarso. Eu acho que mais do que isso, né, é lamentável fazer política dessa forma em relação a ameaças. Então, se vocês votarem aqui num candidato que eu não apoio, eu vou deixar de enviar recursos. É um absurdo isso, porque os eleitores de Donald Trump também estão em Nova York. Então, as políticas públicas precisam ser implementadas e precisam da esfera federal para que continuem as ações nos mais diferentes setores. Então, essa forma de fazer se não política, tivesse eleitores do Trump em Nova York... Ele representa os Estados Unidos como um todo, né? Não só... E que fique claro aqui pela Constituição americana, Mari Cantarelli, por ter nascido em solo ugandês, o Zohran Mamdani está constitucionalmente vedado de qualquer dia, mesmo se ele ser, uma mistura de Stalin do americano, se ele for o Roosevelt, a reencarnação do Roosevelt, ele não pode concorrer a presidente em nenhum momento. O presidente Trump, ele também precisa, assim como o presidente Lula, se controlar um pouquinho mais nas coisas que ele fala. Ele não fica nem vermelho de dizer uma atrocidade dessa. Eu acho que os políticos, às vezes, até pensam ou fazem isso por debaixo dos panos, mas ele tá num nível de verbalizar que chega a escandalizar, né? Agora, acho que a eleição ali em Nova York mostra que, enfim, aquela cidade já é uma cidade muito múltipla, né? Já é uma cidade com muita diversidade. Fala-se muito isso, né? Nova York é um melting pot, ou seja, é uma mistura muito grande. Então, isso reflete um pouco mais o que é o nova-iorquino, talvez, muito mais do que isso seja um retrato dos Estados Unidos como um todo, uma derrota tão grande assim para os republicanos a nível nacional. E aí o que parece é muito mais isso, né? O Trump, ele não consegue se controlar, a bola é minha, então agora eu não brinco mais, não teremos mais recursos para quem não joga no meu time. Claro que há alguns repasses obrigatórios, mas a questão é que também tem o lado discricionário, que aí sim, o governo federal de ocasião, eleito com crivo popular, tem, a depender da relação, vai acabar definindo isso. Mas, conhecendo o Trump, eu acho que ele tem uma quedinha, até por ser a cidade natal dele, com Nova York. Acho que é mais bravata e não é que ele vai largar Nova York a própria sorte. Acho que vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Doutora Priscila Silveira, a gente segue adiante. Eu acho que há, sim, uma tensão institucional, né? Por quê? Porque é a cidade natal dele. E uma coisa que aqui a gente precisa colocar. As pautas que foram trazidas pelo prefeito, né, eleito, são as pautas exatamente contrárias à do Trump. Isso sinaliza, de alguma forma, né? Aqui um descontentamento desse eleitorado. Claro que o Trump, para se eximir ali dessa perda, ele fala, não estava na minha cédula. É óbvio que as pessoas mostram contrariedade, ainda que mínima, ao governo dele, né? Então, isso, tanto é que ele fala, não, a cédula não está lá, ele quer afastar, né, essa perda ali em Nova York, mas é uma questão importante que a gente precisa analisar, porque ele faz o transporte público, então ele coloca lá do transporte público, ele traz pautas das minorias, dos imigrantes, coisas ligadas aos ricos, ele tende ali a colocar impostos sobre os ricos, que
que são pautas contrárias ao Trump. Então, por mais que ele tenha dito, e também eu acho que não poderia ser diferente, né, o que ele diz. Eu vou cortar a verba. Eu acho que, na verdade, foi uma questão de reatividade por essa derrota, que não é tão significativa, porque realmente não diz sobre o Trump, mas é um sinal, um vermelho, um alerta a ser feito, né, nos próximos passos, porque era democrata e agora progressista, é um sinal. E a postura é a do péssimo chefe, né? Porque se o candidato dele tivesse vencido a vitória, ele ia cantar como se fosse dele. Como perdeu, aí quem perde são os outros. Ele não tá na cédula, né? Então, David, até para a gente reforçar aqui, são mais de 200 línguas, dialetos diferentes que são falados em Nova York e afora. Pra vocês terem uma noção, são mais de quase 18 mil restaurantes na cidade inteira. É quase, enfim, realmente cerca de um restaurante para cada 500 a 600 habitantes. Então, realmente, esse caldeirão de miscigenação cultural é o que define a cidade, né? 37% dos moradores de Nova York nasceram fora dos Estados Unidos. Não, eu acho que uma atitude também que tem que elogiar os Estados Unidos, aí saindo um pouco do contexto da política, foi a manifestação, né, dos Estados Unidos sobre as mortes aqui, a mega operação no Rio de Janeiro. Sim. Eles até mandaram uma nota dizendo assim, com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação contenção no complexo do Alemão e também da Penha. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas, então, no combate ao crime. E até se colocou à disposição caso o Brasil precise de alguma ajuda. É isso aí. E